capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Eu quero falar uma gratidão a Deus por nos permitir dormir, acordar, por nos permitir estar de pés na presença daquele que vive e reina para todo sempre, por estar aqui junto aos irmãos esta noite, respirando, usufruindo da graça, da bondade, da misericórdia desse tão grandioso Deus. O Senhor tem sido bom em todo o tempo, em todo o tempo o Senhor tem sido bom. Ainda está no contexto do meu aniversário, né, irmãos? Foi dia 5, e Deus tem nos dado o privilégio de passar esses dias aí no altar, graça, então. Eu me lembro que teve um dia 5 que eu preguei aqui, no dia do meu aniversário. O senhor lembra? Tem vídeo que tá aí, os varões ali, ó, fizeram um bolo, um negócio de Flamengo para mim. Mas isso aí tu deu mole. Não. Foi? Fizeram um bolo aí de Flamengo, coisa linda. Agora está no ar. Sebastião me deu quase um perfume que até hoje eu guardo ele lá, eu só uso assim. É uma luta lá em casa, porque a criançada quando vê que é pegar, eu escondo. Tem um pouquinho, mas está guardado lá. Então, eu acompanho essa obra já há bastante tempo. Parabéns a toda a igreja que esteve envolvida ali, por poder quitar e entregar diretamente às mãos de Deus esse espaço, o ministério que eu acompanho. Inclusive, eu até comentei lá, né? Quando vi os senhores assinando lá, eu até comentei, deixei o meu comentário lá. E o Senhor chama, o Senhor garante, né? O Senhor é bom. Obrigado, pastor Robson, pastora Cristiane. O senhor sabe do meu carinho, do meu amor pela vida dos senhores, né? A vossa família, o vosso ministério, toda esta amada igreja. Gênesis capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 5 e depois do 5 nós vamos pular para o 27. Gênesis capítulo 11, versículo 5 e depois nós vamos ler do versículo 27 ao 32. Vamos lá. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Amém? Então eu vou ler de novo. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. 27. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, a Naor e Arã. E Arã gerou Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão a Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abraão foi Sarai. E o da mulher de Naor era Milca, mulher de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai era estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Amor, filho de Arã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Versículo 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo 3. Abençoei os que te abençoarem,
amaldiçoei os que te amaldiçoarem. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode ser assim. Meus irmãos, para a gente entender o posicionamento de Deus com Abraão, no capítulo 12, aonde Deus dirige uma palavra para Abraão, e a palavra que Deus dirige para Abraão requer um posicionamento de Abraão, e ao ler isso aqui, a gente precisa entender por que é que Deus está reagindo dessa forma. Porque aqui Abraão ainda era um jovem, e sendo ele ainda um jovem, Deus olha para ele e fala: sai desse meio, sai da casa do seu pai, sai do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei. A princípio, o Deus que servimos não é um Deus confuso, é um Deus muito bem soluto. Ele é um Deus muito bem resolvido, e Ele não deixa sombra e nem variação de dúvida. Ele é um Deus de certeza. E o que é que leva a Deus olhar para um jovem como Abraão e falar para ele assim: sai, vai. E observe que esse posicionamento de Deus aqui é justamente no falecimento do Terá, que é o pai de Abraão. Então a gente precisa voltar um pouquinho aqui no capítulo 11, onde nós lemos a partir do versículo 5 e pulamos para o 27, para entender por que é que Deus está se posicionando dessa forma. Porque há um homem chamado Nimrod, e esse homem ele tem a obsessão de centralizar tudo. Ele centraliza tanto tudo, ao ponto que o texto vai dizer que eram todos do mesmo falar, todos da mesma língua. Isso é bom. Isso é bom quando a motivação é certa. Só que a motivação aqui não é tão certa quanto parece, porque Nimrod ele é um concentrador. E a ideia que Nimrod tem é de construir uma grande cidade, e bem no meio desta grande cidade, ele teve a ideia de construir uma grande torre, de maneira que tocasse ao céu. Ele disse: vamos construir uma grande torre até tocar ao céu. É uma obra faraônica que ele tem intenção de desenvolver, só que Deus não está nisso. Deus não está, porque olha a clareza do texto quando diz no versículo 5: então desceu o Senhor para ver. Se Deus desceu para ver, é que os homens estão construindo algo que Deus não está. E coisa triste é nós construirmos alguma coisa sem a direção de Deus. Quando o texto diz que Deus desceu, olha o que o texto diz: e Deus desceu para ver a obra que os homens faziam. Fazer coisa sem o consentimento de Deus, fazer coisa sem a aprovação de Deus. Quando Deus viu qual era a intenção da concentração, olha o que Deus disse: vai acabar em confusão. E aí foi confusão, porque tudo que se faz sem o aprovar de Deus, no final termina em confusão. E aí há uma confusão aqui, porque na verdade quem falava a mesma língua hoje não vai entender mais nada. O texto diz que foi uma confusão que deu no meio das línguas, que aí quem falava A, quem ouvia entendia L, e quem falava
seja dado menos do que o outro queria ser. E Deus deu um fim nisso aqui. Aí Deus olha para Terá, que é o pai de Abraão, de Naor e Arã, e fala para Terá assim: olha, vai para Canaã. O que Deus falou para Terá? No ouvido, Deus falou o quê? Então a gente percebe que há um desejo de Deus, desde o princípio. Quando eu falo do princípio, eu estou falando do Gênesis. Há um desejo de Deus, desde o princípio, querer que o povo estivesse em Canaã. Isso aqui não é assunto de Josué. Josué foi o que chegou, que entrou, que desbravou a terra e dividiu as tribos. Mas há um interesse de Deus, desde o princípio, que o povo tivesse desbravado Canaã. Canaã é para o povo, ó, desde o Gênesis. E aí o texto vai dizer que Terá, pai de Abraão, Naor e Arã, ouvindo a ordem de Deus, ele pega Abraão, ele pega Naor e Arã, seus filhos, aí pega Isca, mulher de Naor, pega também Ló, filho de Arã, e pega também Sarai, mulher de Abraão, para poder ir para Canaã. Só que diz o texto que saindo eles da terra de Uz, dos caldeus, morreu Arã. Arã morreu. Morreu um dos filhos de Terá, que tinha 3: Abraão, Naor e Arã. Ele perde um. E ele perdeu o Arã. O texto diz que saindo eles, Arã morre. Mas quando Arã morre, ele sente. Mas o que queima e arde no peito dele é a direção de Deus, de chegar em Canaã. Chegar onde? Então ele sai de Uz. Sentindo a dor da perda, ele sai. Só que, passando ele pelo caminho, ele para numa cidade chamada Arã. Quando chegar em Arã, ele fica bloqueado, ele fica engessado, ele fica travado. Parece que tem alguma coisa em Arã que segura, que trava Terá. E agora Terá não consegue sair de Arã. E diz o texto que ele viveu ali 205 anos e morreu ali. Só que não era ali que Deus havia falado para ele ir. Deus havia falado que era para ele ir e levar a sua família para Canaã. Só que ele não conseguiu chegar em Canaã, porque diz o texto que chegando ele em Arã, ele fica em Arã, ele estabelece moradia em Arã, ele monta uma tenda residencial em Arã, e ele vive ali 205 anos e morre ali. E por que é que ele recebe um chamado de Deus para ir para Canaã, e quando chegar em Arã, ele não consegue mais sair dali? O que é que tem ali em Arã que é para ele mais forte do que o direcionamento que ele recebe de Deus, ao ponto dele chegar em Arã e travar, bloquear? Ele fica engessado ali, e ali ele não consegue sair e ele morre ali. Só que o que Deus falou para ele não era Arã, o que Deus falou para ele era Canaã, mas ele não consegue chegar em Canaã, e ali ele morre. E eu fiquei pensando, o que é que fez esse moço parar em Arã e ficar em Arã, habitar em Arã e morrer em Arã, se a palavra de Deus era Canaã? Ele não consegue chegar lá. E aí existe um agravante no texto, porque não é só o Terá que tem que ir para Canaã, porque está o Terá, e atrás de Terá vem Abraão, Naor, Sarai, Ló e Milca. Existe alguém que depende de Terá para chegar dentro da promessa que Deus quer. Então, se Terá para,
Quem está com terá não consegue caminhar, para também. E aí a palavra da promessa agora depende totalmente de terá. E aí terá não está sozinho, porque nas costas dele tem alguém que precisa chegar em Canaã. Só que para esse alguém chegar, terá tem que ter força para conduzir. Porque quem recebeu a palavra da promessa foi Terá. Então Terá é a coluna principal. Terá é a direção. Terá foi quem ouviu, conduz o povo para Canaã. Só que quando chega em Arã, Terá morre, porque não consegue sair dali. E o que é que tem ali? Que faz com que ele não consegue sair. E ali ele morre e termina ali o seu dia de vida, vivendo 205 anos. E eu lendo o texto, relendo, eu percebi que ele tinha 3 filhos. Quantos filhos? 3. Olha o nome dos filhos dele: Abrão, Arã e Naô. Abrão, Arã e Naô. O mais velho aqui era o Arã. Abrão é o do meio, Naô é o mais novo. Ele perdeu um filho chamado Arã. Com a dor da perda, ele está caminhando. Só que ele passa numa cidade, e essa cidade tem um nome. Qual é o nome da cidade? Arã. Quando ele chega em Arã, qual é o pensamento que vem? Esse lugar tem o nome do filho que eu perdi. Esse lugar tem o nome do filho que se foi. O nome da cidade que ele está e que ele fica é o nome do filho que morre. E aí, parece que a dor da perda que ele pensou que havia vencido, dentro de um passado que já estava morto, parece que reviveu. Porque ele lembra, quando ele chega na cidade, ele lembra do filho. E aí não tem força para poder caminhar. Não tem força para sair dali. Porque ele lembra tanto uma dor do passado. Aleluia. Ele alimenta tanto uma experiência mal resolvida do passado, ao ponto de ele não conseguir viver o presente sem perspectiva de alcançar o futuro. A força e o poder de um passado mal resolvido tem na vida do ser humano. Porque na verdade já estava resolvido, porque Arã morreu, bota uma pedra, vamos sentir, mas a vida continua. Sim ou não? Sim. Mas para ele não. Ele fica ali e é enterrado com aquilo que se perdeu também. É tempo da gente parar de ficar remoendo coisas do passado. Oh, glória. É tempo da gente parar de ficar trazendo para o presente lembranças lá de trás que não agregou em nada, que não edificou em nada. E na verdade, só o fato de pensar já toma o nosso tempo. E tempo é coisas que nós não temos a perder. E continuar caminhando olhando para o alto, porque é para frente que se anda. Porque se eu ficar nutrindo o sentimento do passado, e aqui para baixo, um passado que já está morto, corre-se o risco da terra se abrir para mim e eu ir para dentro do buraco com aquilo que Deus já resolveu. Mas eu não quero aceitar. Eu não quero aceitar. Então, por mais que morreu para mim, ainda está vivo. Aí eu fico alimentando esse ressentimento, eu fico alimentando essa mágoa, eu fico alimentando essa tristeza, eu fico alimentando esse peso. E esse alimentar de ressentimento me impede de chegar aonde Deus me direcionou. É tempo de botar pedra em muita coisa, a gente já se foi. É tempo de pegar uma pedra bem grande, tampar esse buraco aí e deixa pra lá. Deus já resolveu, é daqui pra frente, é pra frente que se olha, é pra frente que se anda, porque você não pode correr o risco de ficar travado, bloqueado, engessado com aquilo que Deus já resolveu.
Terá tinha que morrer. Porque se Terá não morre, Abraão não chega. E quem recebeu a palavra de Canaã não foi Abraão, não, foi Terá. Mas como nós vimos que Terá não queria mais sair de Arã, aí Deus falou, por causa de tudo, o povo não chega, então não vai. Glória. Ah, quer dizer então que você não tem intenção de caminhar mais. E aí tu não caminha, quem depende de você para chegar também fica travado contigo. A escolha de travar foi tua. Vou desbloquear quem quer chegar. Mas para mim desbloquear, Terá, morre. Ela morreu. Muita coisa que te impede, muita coisa que te trava, muita coisa que te segura, Deus vai resolver. Ah, Deus vai resolver, mas vai resolver da maneira dele, vai resolver do jeito dele, vai resolver do tempo dele. E não adianta lamentar, não adianta chorar, porque Deus vai fazer da maneira que Ele quer. Mas esse é o ano do destravar. Tudo aquilo que está te atrapalhando, Deus vai arrancar da tua vida. Morreu Terá. Aí quando morre Terá, olha capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai. Só que antes do Senhor falar para Abraão, Deus falou para o pai dele, com Terá. Deus falou com Terá. Talvez tenha alguém olhando para Abraão aqui e está dizendo assim, vai terminar igual teu irmão, não vai conseguir chegar não. O teu filho vai ser igual teu tio, teu pai. Eu vou mudar esse discurso em nome de Jesus. Você vai além do que os teus pais foram. Você vai chegar mais longe do que você imagina. Talvez todo mundo na tua casa fracassou, mas Deus está olhando para você e está dizendo, eu escolhi você para te fazer a diferença. Eu escolhi, talvez alguém está olhando e está dizendo, vai acabar na maconha igual fulano, vai acabar na cachaça igual Bertano, e vai acabar na cocaína igual Cicrano. E Deus está olhando para você e está dizendo, você é bom, você é diferente, você vai chegar mais longe, você vai fazer mais, você vai aonde o teu parente não conseguiu, aonde o teu pai não foi, aonde o teu tio não foi. A palavra que eu tenho para você é uma palavra de destaque. Porque pela ótica nós temos que ir e chegar mais longe que nossos pais. Porque nós vamos levar adiante o legado que eles deixaram. Mas o que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vivendo é um quadro invertido. Porque qual é a normalidade? A normalidade é o filho ter o pai. Por quê? Porque o pai morre lá de velhice, 80, 90, 100, e o filho deve ter 30, 40, por aí. Eu estou fazendo uma matemática minha. E é normal. O normal é o filho ter o pai. Mas o que nós estamos vendo hoje são pais enterrando filhos, e de forma precoce, tá? Menino de 13, 14, nem viveu, saiu daqui a 15, 11, 12, quando na verdade era para esse menino desenvolver e enterrar os pais e continuar o que os pais começaram. Essa é a normalidade, dentro de um fluxo de vida normal. Sonhos frustrados, planos perdidos, enterrados. Aí Deus olha para Abraão e fala assim, sai. Só que quando Deus fala para Abraão, sai, Abraão tem muito para deixar. Porque a história diz que Terá, o pai de Abraão, ele era alguém que confeccionava imagens e ídolos. E eu não sei se você sabe, mas esse período aqui, na terra da onde ele habitava, Uz, era uma terra totalmente corrompida pela idolatria. Então, se o pai de Abraão, Terá, ele é alguém que confecciona imagens e ídolos, então ele é um empresário.
de alto porte, porque a matéria que ele vende é o que todo mundo procura. Se a idolatria está em alta e eu confecciono imagens, a minha empresa vai de vento em poupa. Só que quando Arão, o mais velho, vai e terá o pai também vai, sobra para quem administrar? Abraão. Aí quando Deus viu que Abraão ia segurar isso aqui, e o plano que Deus tinha com Abraão era diferente, aí Deus olhou para ele e falou assim: sai. Sabe o que você falou dele? Sai, sai. Sai disso, tu vai sucumbir, sai. Aí parece que eu vejo Abraão olhando para o lado e perguntando: mas sair para onde? De outra coisa, qual é a garantia que eu vou ter de sair? Aí Deus falou: fartei uma grande nação, abençoar-te e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei te abençoar e amaldiçoarei te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A garantia que tem essa daí. Crê ou não? Abraão conhecia Deus, era menino crente, olhou para lá e falou: creio. Olhou para Sarai e falou assim: ó, estou indo. Se olhar com os olhos da carne, Sarai, vai ver nada, porque estou saindo com a mão na frente e outra atrás. Mas se olhar com os olhos espirituais, vai ver que eu estou com a promessa. Vem comigo, filha. Sarai olhou e falou assim: pô, bora, pai. No desenrolar da caminhada de Abraão e Deus, muitas coisas acontecem. O texto diz que toda cidade que Abraão passava, pastor, ele edificava o altar. E ele não só edificava, pastor, ele edificava o altar, sacrificava, e Deus vinha receber a oferta. Porque Mateus capítulo 13, versículo 8, na palavra do semeador, a gente consegue ver a força que a terra tem de produzir, minha pastora. Porque o texto diz, lá em Mateus capítulo 13, versículo 8, na parábola do semeador, o seguinte: olha, a um colheu 30 por um, a outro 60 e a outro 100. Fala comigo: 30, 60 e 100. Olha para cá. Se a terra tem força para me dar 100, eu não quero 60. Pastor, por que o senhor não quer 60? Porque se eu pegar 60, estou no prejuízo de 40. Ela poderia dar 100, só peguei 60. Se a terra pode me dar 100, eu não quero 30. Porque eu estou perdendo 70. Porque eu estou pegando 30 de uma terra que pode produzir 100 para mim. Porque Deus olhou para Adão e falou assim: ó, tu dominarás a terra. Só que tem um detalhe: esse tu dominarás a terra só respeita quem é fiel. Quando um fiel chega que pisa na terra, a terra fala: opa, abre tudo para ele que esse é o preço. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque Abraão é esse cara. Porque olha a matemática que o Mateus está fazendo. Olha a matemática. A um ele deu 30, a outro ele deu 60, e a outra ele deu 100. Ele deu quanto a outro? Fala comigo: 30, 60 e 100. Fugiu o padrão da matemática que o Mateus está fazendo. Fugiu o padrão. Qual é o padrão? O padrão é 3 em 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. 10% de cada um. 30 do Pai, 30 do Filho, 30 do Espírito. Então, olha como começa a matemática. A um deu 30, a outro 60, a outro 100. Mas, vamos botar o padrão. Qual é o padrão? Se de 30 eu pulei para 60, então ele deu mais 30, sim ou não? Então, era para me acrescentar mais 30 para chegar a 90, sim ou não? Então, o padrão é esse. A um deu 30, a outro deu 60, a outro deu 90. Esse é o padrão. Mas por que ele fugiu para dando 10 a mais? 30, 60, 90 é o padrão. Só que ele dá 10 a mais que bota 100. 30, 60 e 100. Por que esse 10 a mais? Não é que esse 10 a mais é para tudo. Deus está dizendo: esse 10 é para me devolver. Se você entender,
padrão é 30, 60, 90. Ele está dizendo assim, ó, estou te dando mais a mais, não é para tu não, é só para tu devolver. Então todo lugar que ele passa, pastor, agora não tem facilidade de ouvir. E toda vez que ele estabelece o altar, Deus vem. Meu irmão, e aí tu pensa, Abraão no altar com Deus, sabe, é uma alegria. Aí Abraão no altar ele canta, ele dança, ele se encanta, ele louva, ele adora, ele pula, ele roda. É Abraão e Deus, Deus é Abraão. Até que chegou um dia que Deus olhou para ele dentro da tenda e falou assim: rapaz, tu vai ser pai. Aí ele falou: não. Aí o Senhor falou para mim, desde quando eu saí lá, o Senhor falou: você é pai de uma grande nação. Aí Deus falou assim: não, isso aqui é como exemplo do ícone da fé. Pela fé tu é pai de uma grande nação. Eu estou falando agora de forma biológica. Tu serás pai. Só que quando Deus falou, Abraão, tu serás pai, irmão, Abraão aqui tem mais de 90. Sarai aqui, que já não é Sarai, é Sara, ela tem mais de 80. Qual é a ideia de Sara? Não fui com 15. Com 18 também não fui. Com 20 também não. Nem com 25. Com mais de 80? Como é que é? Mas esqueceu que está escrito no texto que eu li? Que Sarai era estéril. Então até com 15 não. Com 16 não. Com 17 não. O problema não está na idade. O problema está na fertilidade. Só que Deus apareceu para ela com mais de 80 e falou: se o Abraão vai ser pai com mais de 90, te prepara, porque a tua madre vai abrir com mais de 80. Só que Deus não falou para ela, Deus falou para Abraão dentro de casa. O texto diz que ela está do lado de fora, ela também ouve. Quando o anjo desceu para a resposta para Abraão: tu serás pai? Olha o que diz o texto: e Sara ouvindo riu. Ela não ri de deboche. Ela ri porque ela olha para a condição dela e ela sabe que até agora não foi, como será? Entretanto, ela conhece a voz de quem fala. Porque o texto diz que quando ela ri do lado de fora, Abraão que está dentro, dá glória a Deus. Aqui geralmente quem está fora ri mesmo. Só que Abraão dá glória a Deus e se fortalece na promessa. O tempo passa, o Senhor visitou Sara e ela agora está? Ela está o que, igreja? Grávida. Chegou o tempo, nasceu a tão esperada criança de Sara. Quando nasce a criança de Sara, Abraão, obedecendo a Deus, pôs-lhe o nome de Isaac. Isaac significa sorriso. Abraão aqui, por mais de 90, está dando um sorriso que em toda a existência de vida ele não deu, está dando agora. E aí Abraão, diante desse quadro, sendo pai com a idade muito avançada, todo o tempo que Abraão tem é para Isaac. Isaac para lá, Isaac para cá, Isaac para cima, Isaac para baixo, Isaac para um lado, Isaac para o outro, Isaac fica de pique, Isaac sobe na goiabeira, Isaac sobe na jaqueira, Isaac solta pipa, Isaac joga bola, Isaac na praça, Isaac no parque, Isaac. E aquele homem que edificava altares parou. Sabe, agora Abraão, aquele cara que tinha prazer em fazer altar para Deus vir e se relacionar com Deus, aquele relacionamento de Deus e Abraão ficou distante depois que Isaac chegou. Glória a Deus, Jesus. Então Deus está percebendo que, sem querer, Abraão fez com que Isaac tomasse o lugar de Deus na vida de Abraão. Então aqui eu vejo que Abraão é alguém que está se perdendo com a bênção. É
está distraído com a bênção. Não, eu não posso me distrair com coisas que Deus me deu. Não é que a bênção vai virar maldição. Não, isso não é bíblico, irmão. Se Deus deu bênção, é bênção. Só que a bênção não vai ser tão bênção quanto era para ser. Aleluia! Porque agora o Isaac chega e está tomando todo o tempo de Abraão, e Deus está lá do alto olhando e dizendo: Abraão, cadê aquele altar? Abraão, cadê a adoração? Abraão, nosso encontro era no altar, e cadê você? Aí Abraão não mostra nenhuma reação em querer voltar a fazer altar para Deus. Não. Deus olhando toda essa situação, aleluia, lá do alto do céu, Deus olhou para Abraão aqui, ó, no capítulo 22, Deus falou assim, ó: Abraão está pronto, né? Pronto, Senhor, eis-me aqui. Ah, eis-me aqui, né? Então tá bom. Pega o teu filho Isaac que tu ama e sacrifica para mim no monte. Meu Deus. Deus está dizendo o seguinte: tu só tem o que eu dei, tu mesmo poderia ter. Então, já que não é teu, eu me devolvo. Perceber que está atrapalhando a gente, né? Não é mesmo. Dá para mim de novo. Entrega. Abraão aqui no capítulo 22, ele está conhecendo uma parte de Deus que ele não conhecia. Porque quando Deus chamou ele aqui no 12, Deus falou assim: eu te darei, partirei, abençoarei, engrandecerei. O que Abraão está conhecendo? Um Deus que dá. Faz, acontece. No 22, ele está conhecendo o Deus que pede. Porque nós temos costume de achar que Deus tem obrigação de nos dar tudo que a gente quer. E quando chega na hora de nós darmos a Deus, muitas das vezes nós somos igual Caim. E depois de muitos dias trouxe caindo o fruto da terra. Imagina se eu dou para Deus uma laranja depois de muitos dias. A colheita da laranja foi hoje. Depois de muitos dias, eu vou dar para Deus uma laranja murcha. Enquanto Abel, esperto, acabou de nascer um novilho, Abel foi dar missão no primeiro filho. Aí eu caí, vou ficar com inveja do Abel, porque Abel honrou a Deus, e eu sei o que é honra e não faço. Aí eu vou ficar maquinando contra o Abel. Por que eu não fiz igual a ele? Por que eu não fiz igual, se eu sabia como é que era o procedimento? Então, Abraão pega essa malha fina, e aí ele esquece do lugar de Deus. Aí Deus falou: tá bom, vou te levar lá no meu lugar, me dá o Isaac. Quando Abraão escuta essa palavra, dá o Isaac, Abraão conheça essa voz, a voz é de Deus, é inconfundível. O meu relacionamento com ele não é ele. Só que o pedido que ele está fazendo é estranho. Por que é estranho? Porque o pedido que ele está fazendo, pastor Walter, é o seguinte: mata o teu filho Isaac para mim. É o que Deus está falando para ele. Só que ele sabe que Deus não recebe sacrifício humano. Ele sabe, ele tem certeza. Deus não é Moloque, Deus é Deus. Então ele sabe que Deus não queria que Abraão matasse Isaac. Então, se ele sabe que Deus não quer, por que é que Deus está pedindo uma coisa que ele não vai querer? Por que ele pede uma coisa que ele não vai aceitar? E se não vai aceitar, está pedindo para quê? A pergunta é: tem certeza que o tratamento aqui é com Isaac? Ou Deus quer fazer alguma coisa com Abraão? Deus, aleluia. Porque Isaac aqui é apenas uma criança. Aleluia. E Deus não trata com criança, Deus trata com gente adulta. Aleluia. Aleluia. A turma do Glória a Deus chegou ou estava ali aí? Deus vai falar com gente madura. Deus vai falar com gente adulto. Aí Abraão, a ficha cai e falou: opa, o que Deus quer comigo? Tem nada a ver com criança não. Mas para mim saber o que Deus quer, eu tenho que ir lá onde ele falou. E aonde é? Lá em cima do monte que eu te mostrarei.
quando chegar a hora, eles falam onde é. E Abraão vai. O texto diz que ele sai de madrugada. Ele prepara o jumento, pega o menino e duas testemunhas, dois moços. Por que de madrugada? Imagina que Abraão vira para Sara, no caso. Imagina que Abraão vira para Sara e fala assim: ô mulher, bate a última selfie aí com Isaac. Porque Deus falou para mim levar o menino lá para o monte para poder matar o menino para ele. Como é que Sara vai entender um negócio desse? Sara vai entender isso? Claro que não. Olha a confusão. Sara pega de um lado do braço, Abraão puxa do outro lado, o menino no meio, vou levar, não vai, vou levar, não vou, não vai, e o pau quebrou dentro de casa, e Deus, não, isso aí não é Deus, tu está ouvindo embora do diabo, está confundindo tudo, Deus não quer isso, não quer. Por isso que Abraão levou o menino de madrugada e sai dormindo. E o texto diz que eles caminham 3 dias. Quantos dias? 3. Esse tempo aqui não tem WhatsApp. Para poder Sara perguntar, está pronto com a criança? Que já tem 3 dias que eu não vejo notícia de ninguém. Meu Deus, que forte. Não tem telefone, sei lá, não tem nada. Então são 3 dias que o menino sai de casa com o pai e Sara está preocupada sem saber notícia. Aí quando Sara vai lá ver a turma que trabalha, a Sara também dá conta que saiu mais 2 moços. E todo mundo sabe na sua rotina, porque a Sara não tinha sabido do acontecimento. Então, indo, caminhando, quando chega no pé do monte, o texto original diz que esses 2 moços deixam Abraão ali. E Abraão sobe com o menino. Só que olha o que Abraão falou para eles. E esses 2 que estão indo, eles sabiam que Deus mandou Abraão matar o Isaac. Então, eles sabiam que Isaac ia morrer, sim ou não? Sabia que eles estavam fazendo parte da caminhada. Então, qual é a ideia desses 2 moços aqui? Eles estão pensando assim, ó, Abraão vai subir o monte com Isaac. Isaac significa sorriso. Isaac significa sorriso. Eles estão dizendo, Abraão vai subir o monte sorrindo, mas quando voltar, vai voltar chorando. Porque lá em cima o sorriso morre e ele volta em lágrima. Só que Abraão olha para os 2 moços e fala assim, ó, ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o menino, o meu filho Isaac. Olha o que Abraão vai dizer, subiremos, plural, adoraremos, plural, e voltaremos. Abraão está dando certeza que o meu Isaac volta comigo. Eu conheço Deus que eu sirvo. Mesmo ele falando que é para me matar o menino para ele, não é o tipo de oferta e sacrifício que ele quer. Então ele não quer o menino, ele quer a mim. Mas o que ele quer comigo? Tem que subir no monte para ver o que ele vai falar. Abraão, desde os 2 com dinheiro, sobe com o menino. Vai cá, subir no monte com o menino, vai começar o ritual. O texto diz que eles começam a edificar o altar. Meu irmão, Abraão aqui na altura do campeonato está muito preocupado, porque Deus está em silêncio. Deus só está olhando o comportamento de Abraão. E Deus não fala nada. E Abraão está ali. O texto diz que Abraão amarra, ele enrola o menino no altar. A primeira característica de um filho de Abraão é essa. Ele ama estar preso no altar. A primeira característica do filho de Abraão, adora o altar. Adora a presença. Quando ele amarra o menino na lenha, no altar, o menino vai abrir a boca. Olha o interesse do garoto. Pai, tem fogo e tem cutelo, que eu estou vendo o cara com a mão. E o cordeiro. A segunda característica do filho de Abraão, pastor Moros, ele está interessado em saber o seguinte: o cordeiro está aí? Tem cordeiro aí? Não, eu só me alegro se o cordeiro tiver. Se o cordeiro tiver, tudo bem, eu sou interessado pelo cordeiro. Se o cordeiro está, então, a segunda característica do filho de Abraão é interesse pelo cordeiro. Olha o que ele gosta. Ele gosta de altar, ele gosta de cordeiro. A verdadeira característica do filho de Abraão sempre está relacionada às coisas de Deus. Pai, tem cutelo, tem fogo. E o cordeiro onde está? Aí Abraão, com muita fé, ele vai abrir a
ser imolado, para ser sacrificado, para morrer. E ele perguntou: pai, cadê a presa? Cadê o sacrifício? Mas o sacrifício é dele. Porque a terceira característica do filho de Abraão é essa aqui: transparência. Aleluia! Verdade. Lidar com gente transparente é a melhor coisa que tem. Aleluia! A gente consegue ver Deus na transparência. Aleluia! Isso é característica, tá? De um verdadeiro filho de Abraão. Gosta do altar, caracterizado pelo poder, é transparente, ele é inocente. Porque ele é o sacrifício, está perguntando quem é que vai ser sacrificado. Outra característica do filho de Abraão: não tem maldade e nem malícia. Ele está perto de morrer, está amarrado e está perguntando quem vai morrer. E não se deu conta que ele mesmo deu bola na vez. Característica de verdadeiro filho de Abraão. E Abraão, Deus proverá. Só que Deus proverá, ele pega o cutelo, e eu termino aqui, ó, e ele está se posicionado para poder fazer o que Deus falou. Porque Deus não falou mais nada. Deus sacrificou. Quando Abraão, ele faz um movimento de que vai, todavia, ele sabia que Deus ia intervir, ainda nos 45 do segundo Deus iria aparecer, e foi batata. Porque nos 45 do segundo Deus bradou: Abraão, não faz isso não. Não faz isso não. Porque tu provou para mim, Abraão, que tu me ama mais do que o teu Isaac, ao ponto de não negar para mim o teu único filho. Quando Deus falou isso, a ficha do Abraão caiu. E Abraão descobriu o que Deus queria com ele quando falou para ele pegar Isaac e levar lá para o monte para sacrificar. Justamente nessa hora que a ficha de Abraão caiu. E sabe qual foi o pensamento de Abraão? Na verdade, todo o tempo Deus nunca quis nada com a criança. Tudo que Deus queria era comigo. E o que é que Deus queria comigo? Deus queria que eu voltasse a levantar altar. Porque quando Deus me prometeu que ia me dar um filho, o que eu mais fiz para Deus foi altar. Depois que o filho chegou, nunca mais levantei nenhum. E era no altar que Deus me encontrava. Era no altar que Deus me visitava. Era no altar que Deus conversava. Era no altar que a gente adorava. Era no altar que era contato. Era no altar que tinha conexão. Depois que o Abraão teve o Isaac, Abraão nunca mais fez altar. E Deus estava com saudade de ver Abraão voltar para o altar. Aleluia! Mas qual foi a maneira que Deus encontrou de trazer Abraão para o altar de novo? Filho. Vamos fazer a maneira certa de fazer ele voltar quebrado. Mas volta. Amassado, mas volta. Chorando, mas volta. Apertado, mas volta. Porque eu sei aonde eu toco para trazer de volta quem está longe. Eu sei aonde eu toco para trazer para perto quem está afastado. E a pergunta que não quer calar essa noite é: vai voltar de boas ou vai esperar Deus te pedir o que você não vai querer abrir mão? Meu Jesus! Vai voltar tranquilo ou vai esperar Deus tocar em quem você jamais imaginou que Ele poderia tocar e toca? Então, dentro dessa palavra aqui, eu quero conhecer nessa noite a primeira pessoa que se encontra afastada, de repente afastada, e que precisa voltar. Já tem um campeão ali, levanta sua mão e agora. Eu quero orar pela sua mão. Paulo diz
diz assim, ó, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Daqui eu não estou fraco, não. Não, pastor, o senhor não sabe, mas é o seguinte, eu estou enrolado com umas coisas aí. Depois que eu desenrolar, eu vou. Não. Muda o discurso. Vem enrolado. A gente vai orar. Depois que a gente orar, essa corda que está te enrolando vai cair e tua vida vai andar. A segunda pessoa. Você não veio aqui tão somente porque você recebeu um convite. Você não veio aqui por falta de opção. Você veio aqui para ouvir essa palavra. Deus te quer de volta ao altar. Deus te quer de volta na presença. Você não tem noção de onde Deus é capaz de entrar para te trazer de volta. Deus está dizendo: eu não abro mão de você. Eu não vou deixar você se perder. Se for capaz, eu dou para onde dói, mas eu não perco a tua vida. Volta! Segunda pessoa, cadê você? Sabe o seu lugar? Eu quero orar para você. Onde está a segunda pessoa? Que se encontra afastada ou afastada? Você vem aqui com o coração decidido. Você entrou aqui nessa noite dizendo: eu preciso de Jesus na minha vida, porque sem Jesus não dá. Onde está a segunda pessoa? Segunda alma. Não, pastor, eu não sou afastado, não. Eu nunca fui crente, não. Tudo bem que nossa palavra é para você também, que nunca foi crente, não. Que entrou aqui e está pensando que você veio aqui por um acaso. Deus está dizendo: eu quero você no altar. Deus está dizendo: eu quero que você chegue em Canaã. A segunda pessoa. Onde está a segunda alma, a segunda vida? Você vem aqui, eu quero orar com você, minha filha. Vem, minha amiga. Burro em ponta de faca, a verdade é essa. E a pergunta é: vai ficar sofrendo até quando? Se você conseguisse sozinho, você já teria rompido há muito tempo. Deus está dizendo: o que te falta é a minha presença na tua vida. Não tem outra verdade. A verdade é: a gente só consegue ser realizado com Cristo. Fora de Cristo não tem realização. É só engano e ilusão, irmão. Aleluia. Pastor, você acha que o senhor falou isso? Na Bíblia, pastor Márcio. Baseado na Bíblia, sabe por quê? Porque nada vive e nem sobrevive fora da sua origem. Eu falei que nada vive nem sobrevive fora da sua. Vamos lá. Se eu arrancar a planta da terra, ela vai morrer ou continua viva? Vai morrer. Por que vai morrer? Porque a terra é a origem da planta. Se eu pegar um peixe e tirar ele do aquário e ficar balançando, que bonitinho, o peixinho, ele vai morrer ou vai continuar vivo? Ele vai morrer. Por quê? Porque a origem dele é água. Eu tirei ele do laminar. Quando Deus criou o homem, Deus falou assim: ó, passa a ser alma vivente. Então a origem do homem é Deus. Então fora de Deus não tem vida. A matemática é simples, amigo. Assim como a planta não vive fora da terra, o peixe
minha parte eu estou fazendo. A quarta pessoa. Pastor, eu preciso ir. E ainda está fazendo o que no banco? Não, eu não queria não. Eu preciso estar em Cristo. Eu necessito de Jesus. E está fazendo o que no banco? Vamos começar o ano diferente? Que tal? Vamos ver se vira nele, se não vira. Estende a sua mão para cá. Qual é o seu nome, minha irmã? Micael? Qual é o seu nome, Val? João Vitor? Qual é o seu nome? Marcelo, João Vitor e Micael. Estende a mão para cá. Levanta essa mão para essa igreja. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença nós estamos aqui diante das testemunhas da igreja. Aqui está, Senhor, Marcelo, João Vitor e Micael, voltando, Senhor, para o teu altar, para a tua presença. Na grande realidade é um lugar que eles não deveriam ter saído, mas por força das circunstâncias e a ocasião eles se encontraram um tempo longe de ti, mas eles ouviram bem a palavra, que eles não são como objetos descartáveis e que o Senhor faz questão da vossa presença dentro do teu altar. Ah, Senhor, a tua igreja hoje está em festa, os céus proclamam a tua glória por conta do posicionamento dessas três vidas que decidiram voltar para o teu altar e para a tua presença. Nós, a tua igreja, nós queremos te pedir em oração que o Senhor venha dar uma injeção de ânimo, uma injeção de graça, reveste-os com a tua armadura, que todas as bênçãos que estavam retidas sejam soltas agora, tudo aquilo que estava travado seja desbloqueado agora, pelo poder e autoridade que é no teu nome. E nós ainda em tempo queremos profetizar que dentro de pouco tempo eles e a casa deles irão entrar por essas portas, como disse Josué. Eles também irão dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As palmas bem fortes, aplauda Jesus. Eu agradeço. Seu nome gritarei, como criança eu sei.